Então tá, aqui é bom que pare sempre que eu posso tirar a máscara, falo mais à vontade. Meus irmãos, vamos abrir Lucas. Vamos abrir Lucas. Lucas 9. Tá? Aos irmãos que estão em casa e que estão assistindo pela live, um abraço aqui do pastor Marcos para vocês. Esperando em Deus que passe rápido esse processo todo, né? Então vamos abrir Lucas 9. Capítulo 28 até o 36. Eu vou começar a leitura, tá? Para vocês poderem acompanhar depois com calma. Mantenham a Bíblia aberta para a gente continuar acompanhando todo o processo de leitura. Tá? Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, ou seja, Jesus estava falando que se alguém quisesse vir até ele, teria que tomar sua cruz e negar-se a si mesmo, ou seja, cada um toma sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus tinha falado isso fazia 8 dias, aconteceu esse fato aqui. Cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, ou seja, da partida de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros, que era Tiago e João, achavam-se premidos de sono, ou seja, estavam sonolentos, muito sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. E ao se retirarem estes de Jesus, ou seja, Elias e Moisés, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo, e ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz achou-se Jesus sozinho, eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Então vamos orar. Senhor Deus, estamos todos aqui juntos, reunidos no Teu nome, para ouvir a Tua voz, ouvir o que tens a dizer para nós, Senhor, a Teu respeito. Abre os nossos ouvidos, clareia o nosso entendimento, descortina a nossa alma para que possamos entender a Tua palavra. Alimenta-nos com a Tua palavra. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Vejam só, queridos, haviam acontecido 3 fatos interessantes nesse período do ministério de Jesus. 3 cenas foram importantes na vida de Jesus e aconteceram em montes. 3 fatos importantes aconteceram em montes. O primeiro fato, Jesus pregou o quê? As bem-aventuranças, cuja prática das bem-aventuranças, eu já tinha proferido isso no outro sermão, levaram Jesus a ser crucificado e levará qualquer homem a ser crucificado se resolver pregar e viver esta palavra do sermão. Ou seja, é levado à morte. Temos vários exemplos na história. Uma segunda, que é esta: Jesus mostra a sua glória, e a sua glória estava além da cruz. Ele é glorificado naquele momento diante dos olhos dos discípulos que estavam ainda sonolentos, mas eu acredito que depois do que viram, o sono passou. E eles, bem acordados, ficaram surpresos e perplexos com o que estavam vendo. E no terceiro monte, Jesus oferece a si mesmo, na sua morte, como um prelúdio da sua glória. Jesus vai para a cruz e morre na cruz, também no monte. Então esses 3 montes, essas 3 montanhas, fizeram parte do ministério de Jesus. E foram locais importantes, onde fatos importantes aconteceram.
Então Jesus morre e ele em glória ressuscita para que todos aqueles crescem no seu nome. E Hebreus diz que todo joelho se dobrará diante desse que ressuscitou e levantou da morte. O interessante é que esse fato aqui, que a gente está relatando a transfiguração, eu vi poucas pregações sobre transfiguração, porque é um texto um pouco profundo. E eu não estou dizendo isso que eu sou especial na pregação, é porque a gente vai buscando tentar entender, e ler e estudar para tentar entender a transfiguração. Qual foi o objetivo de Jesus fazer isso? Leva 3 discípulos, e a gente vai ver que esses 3 discípulos eram discípulos um pouco, que tinham muitas dúvidas, né? Não tinham muita certeza do que eles queriam. E Jesus leva eles 3 e faz eles passar por um momento desse. E você imagina a situação deles sonolentos. Então você imagina isso, rapaz, eu estou sonhando, né? Devia imaginar isso. Eu estou sonhando, ser meio sonolento, né? Aí é o que acontece muitas vezes quando a gente está muito, o sono cansa a gente e a gente não aguenta, a gente desmaia, como a gente diz, né? Mas nesse momento Jesus pegou e levou consigo quem? Pedro, Tiago e João. Pedro era a rocha, mas a rocha que viria a negar Jesus. Pedro era a rocha que disse que Jesus não ia para a cruz, que ele não ia permitir, e Jesus disse: arreda de mim, Satanás. Temos Tiago, que era foi um apóstolo, o primeiro mártir. E temos João, um visionário da glória futura de Apocalipse. Aquele que viu a glória futura, o primeiro a ver a glória plena, ao ponto que ele usa palavras que não dá para explicar o que ele viu. Então ele tenta traduzir para a gente o que ele viu. O interessante é que esses 3 estavam presentes quando Jesus ressuscitou a filha de Lázaro. Aliás, a filha de Jairo. Jesus ressuscitou, todos os 3 estavam presentes. Os 3 estavam presentes quando Jesus também andou por sobre o mar. Os 3 estavam presentes quando Jesus fez muitos milagres. Aí Jesus faz o quê? Chama eles 3. Chama eles 3 e para que esses 3 foram chamados? Para aprender uma lição a respeito da cruz e que corrigisse as falsas concepções que ele tinha a respeito de Jesus. Eles titubeavam muitas vezes. Os apóstolos, às vezes, a gente imagina como pessoas separadas, mas eram pessoas como nós, como eu e você, que tem dúvida, que põe em dúvida: será que realmente Jesus vai ressuscitar? Até o momento em que, antes de Jesus ressuscitar, estavam todos escondidos. Ou seja, mesmo vendo tudo isso, Jesus morre e eles não acreditaram que Jesus ia ressuscitar. Por que se esconderam? Porque eles sabiam: olha, acabou tudo agora e a gente vai ser o próximo a ser colocado na cruz. Mas todo mundo sabe da história, Jesus já aparece entre eles. Mas o que eu quero focar aqui é que Pedro, por exemplo, protestou veementemente com Jesus com relação à cruz. Tiago e João eram apóstolos que estavam com os olhos voltados para o trono. Eles queriam Jesus no trono. Eles queriam que Jesus fosse o rei. E muitas vezes o rei aqui na terra. Muitas vezes eles deviam ter pensado: não, é melhor Jesus ser o nosso rei aqui. A gente vai viver eternamente sem precisar de se preocupar com muita coisa. Se tivermos com fome, vamos pedir para ele transformar pedras em pães. O que mais tem aqui é pedra e a gente vai poder se alimentar, né? E nós vamos ter ele junto a gente aqui o tempo todo, aprendendo com ele. A gente senta aos pés dele e vamos aprender com ele. Mas Jesus não queria isso. Não era esse o propósito. Esses 3 também, mais tarde, foram eles que estavam no Getsemane, meus irmãos. Estavam lá dormindo com Jesus. Disse: olha, fica aí acordado. Fiquem vigilantes. Eu vou ali orar e eu volto. Quando Jesus vai orar aqui e volta, e Jesus estava passando um processo do quê? Da agonia, né? Porque estava perto da morte. Aquela agonia e paixão que Jesus estava passando. E Jesus volta e encontra quem? Pedro, João e Tiago, dormindo. Esses homens viram a transfiguração, esses homens viram a multiplicação dos pães, esses homens viram Jesus andar sobre o mundo, sobre as águas. Esses homens tiveram todo tipo de contato com Jesus. Mas veja o que Jesus ensinou para eles e para a gente aqui.
que para se crer no Calvário, ou seja, acreditar que Jesus iria para a cruz, morreria e ressuscitaria, e a gente poder ver essa glória brilhando, né? Além do martírio da cruz, era preciso ir para essa montanha da transfiguração. No topo dessa montanha, Jesus fez o quê? Diz aqui, ó, e aconteceu que enquanto ele orava, ou seja, enquanto o próprio Jesus orava, Jesus transfigurou-se diante deles, ou seja, a sua glória divina reluziu através dos fios e tranças da sua roupa, começou a brilhar, e aqueles fios de luz começaram a brilhar e transpassar a roupa de Cristo. Eu acredito que o impacto foi assustador, porque imagina alguém que está sonolento e de repente vê aquilo, e ele deve pensar o quê? Eu estou sonhando, mas a descarga de adrenalina é tão grande que ele acorda, ele fica alerta, está de alerta, está de atenção, né? Ou seja, não era só o brilho da luz ali, não era só a luz que brilhava. Na verdade, a beleza da santidade da divindade de Cristo é que estava resplandecendo, é que brilhava desde dentro de Jesus. Havia ali uma manifestação da glória, embora a gente tenha que entender que ela não era plena, porque Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado. A missão estaria completa com a ressurreição de Cristo. Ali era uma prévia. Ali é como a gente que vai assistir um filme, vê um pequeno trecho, né? Um trailer de como será o filme, e a gente deduz como será o filme. E o trailer não pode ser melhor do que o filme. Ele é uma sinopse, mas ele não pode conter as cenas-chave do filme. Ele contém algumas coisas que chamam a nossa atenção. Mas essa plena manifestação da divindade de Cristo, nenhum homem poderia ver antes da ressurreição. Essa visão que Pedro, João e Tiago, e o próprio João estava presente aqui, não foi a mesma que João teve em Apocalipse. Em Apocalipse ele diz o seguinte, vê só, quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Não é interessante? João viu a transfiguração de Jesus, aqui relatado por Lucas, antes de Jesus morrer e ressuscitar. E João, em Apocalipse 1,17, diz isso, vi quando eu vi cair nos seus pés. Ou seja, a imagem que ele vê, a cena que ele vê em Apocalipse, não é a mesma que ele vê aqui na transfiguração. Ou seja, Jesus não se permitiu ver tudo o que era para poder se ver. E João passa por esse momento, né? Aquilo que a gente chama de, houve uma epifânia, ou seja, essa demonstração de Deus glorificado para o homem, e a gente vê depois disso o próprio Deus falar que esse é meu filho amado. A gente vai ver mais na frente, diz aqui, depois daquela voz, que voz? A voz de Deus. Ele diz aqui, este é meu filho, o meu eleito, a ele eu ouvi. Interessante que Deus abre a voz, abre sua boca, vamos dizer assim, para falar, em dois momentos interessantes, no batismo e na transfiguração. No batismo ele diz, este é o meu filho amado em quem me compraz, e aqui ele diz, esse é meu filho eleito, a ele ouvi. Então o Calvário se aproximava. Pouco tempo depois Jesus seria crucificado. Mas nesse momento da transfiguração, a glória de Deus se manifestou e acampou diante de 3 apóstolos incrédulos, sonolentos e um pouco assustados. E o interessante é que essa glória que agora estava brilhando em torno, né, de Cristo, o próprio Cristo, que era o templo de Deus, o templo de Deus vivo, era a encarnação do Verbo.
aquele que esvaziou-se e deixou de ser Deus para fazer morada entre os homens, estava demonstrando a expressão natural da sua graça. Ou seja, era aquele que desceu do céu e se manifestava agora diante dos apóstolos. Mas como observar esse milagre? Né? Como é que a gente vai observar esse milagre? A gente vai observar da seguinte forma. O milagre, meus irmãos, não era o brilho momentâneo em torno de Cristo. Imagina a cena daquele brilho resplandecente. Mas na verdade é porque Jesus passou o tempo todo sem se apresentar dessa forma. Essa era a forma de Deus, a forma como Deus é. E ele só apresentou-se uma vez, e foi aqui na transfiguração da sua forma. Então o milagre, meus irmãos, não é se transfigurar. Transfigurar-se, ou seja, era mostrar como Deus é. Ele já é assim. O milagre é ele se transformar em homem. O milagre é ele encarnar-se em homem. É deixar de resplandecer, ou seja, é limitar a sua divindade a um corpo terreno, mortal, falho, cheio de defeitos, de problemas. Então, a glória dele foi o tempo todo esvaziada, reprimida. E só em um minuto, em um pouco de tempo, ele se manifestou. Então, por um breve momento, Jesus fez como que retirado um véu. Retirou-se um véu. E ele pôde mostrar-se como ele era. E ele chama Pedro, João e Tiago. E eu imagino que ele sonolento, né? E a gente, quando fica sonolento, o que é que a gente faz? Começa a baixar a cabeça. Né? Baixa a cabeça e levanta. Baixa a cabeça e levanta. Sonolento. Mas algo que chama a atenção faz com que a gente esteja no estado de alerta. E foi o que aconteceu com esses homens. Os homens podiam vê-lo, ou seja, essa emanação desses raios que saiu do próprio Jesus, era uma proclamação transitória daquilo que era o sol da justiça. Por um pouco de tempo, Pedro, João e Tiago puderam contemplar o sol da justiça. Algo que nós vamos contemplar só depois que nós morrermos. Eles tiveram o privilégio de ver em vida. Quantos de nós aqui, se Jesus pudesse chegar para a gente, olha, você quer que eu me materialize para você, que eu apareça dentro de você? Todos os cristãos queriam que ele aparecesse. Todos. Eu quero ver. Eu quero ver como é que o Senhor é. Matar essa curiosidade. Mas ele pega e faz o quê? Faz só nesse pequeno momento. Ou seja, à medida que o Calvário se aproximava, que a cruz começava a se tornar real, que se visualizava Jesus na cruz e Jesus via a cruz se aproximando, a sua glória estava aumentando. Ele começou fazendo um milagre de transformar água em vinho, que já é algo surpreendente. Ele alterou as leis da natureza. Né? Ele altera a lei da natureza. Ele acelera o processo. Né? A uva, a parreira, precisa de água. Né? Para que ela possa se encher de água, se encher com néctar e gerar o fruto. Depois do fruto é colhido, esperado o tempo certo colhido. Depois de colhido é levado para quê? Para fermentar. Depois de fermentar, dependendo da qualidade do vinho, pode levar 1 ano, 2 anos no processo de fermentação. Ou mais. Quanto mais tempo o vinho, mais gostoso ele é, mais saboroso. E Jesus fez instantaneamente. Todo esse processo que leva 1 ano, fez instantaneamente. Só o tempo que o pessoal encher as talhas de água. E você vê, ele parte desse milagre, faz a transformação de pedra em pão, sai curando os cegos, coxos e aleijados, começa a dar a saúde a quem estava doente, e por fim, começa a mostrar sua glória. Para nós que somos homens e mulheres, o corpo é a prisão da alma.
Paulo diz assim: quem vai me livrar do corpo dessa morte? Porque aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Aquilo que eu desejo na minha mente, que eu quero fazer, eu sei que é bom, a minha carne me impulsiona a não fazer. Aí eu faço o que é mal. E aquilo que é mal que eu faço, eu entro em choque com a minha mente, porque eu não queria fazer aquilo, mas eu termino fazendo. E eu fico com essa luta interna, essa luta interior, entre o bem que eu quero fazer e o mal que eu não quero. Ou seja, meu espírito está gritando contra a minha carne, a minha alma está lutando com a minha carne, minha alma dizendo, não faço isso. A carne dizendo, não, eu quero isso. A minha alma diz, não devemos fazer isso, mas a carne diz, não, isso eu vou fazer e é muito bom, é gostoso. Então, em Cristo, o corpo era o templo da divindade. Por isso que ele se transfigura, mostra-se como é realmente. Né? Aqui, Jesus mostrou-se como ele era. No Éden, a gente sabe que os primeiros homens e mulheres, o primeiro casal, estavam nus. Não se envergonhavam. E eu acredito que, em vista do que Jesus fez aqui, provavelmente homem e mulher, do primeiro casal, também deviam transparecer luz com seus corpos. Emitirem luz. Havia um corpo resplandecente no Éden. E esse corpo, esse resplandecer perdido com o pecado. Aqui na transfiguração, a divindade de Jesus brilhou através da humanidade. Ou seja, o que é divino toca no que é humano. E o que é humano não consegue prendê-lo. Jesus fez isso provavelmente para quê? Para mostrar que era mais natural ser visto de outra forma. Era mais natural ser visto dessa forma. E não da outra forma. A forma corporal. Mas isso não quer dizer que Jesus não era espírito em carne. Eram as duas coisas juntas. A divindade e a humanidade estavam dentro de Cristo. Mas aqui a gente tem que entender que esse resplandecer de Deus estava contido para ocultar a divindade que estava nele. E a gente vai ver Lucas dizer o seguinte aqui, ó, Lucas 29, aliás, Lucas 9, de 29 a 31. E aconteceu que enquanto orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram em brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, os quais apareceram em glória, e falavam, ou seja, conversavam. Ainda tem mais essa, ainda conversavam a respeito da partida de Jesus, a respeito da sua ida, a respeito da sua morte. Ou seja, no Antigo Testamento aqui, Elias e Moisés, representando o Antigo Testamento, vem se encontrar com o Novo. Estavam juntos quem? Moisés, o compilador, o editor da lei, aquele que libertou o Israel do Egito. Elias, considerado como o profeta do trovão, aquele chefe dos profetas, ou seja, o líder dos profetas, o maior dos profetas da história de Israel. Ambos foram vistos brilhando à luz do próprio Cristo. Ou seja, eles deviam estar dizendo a Jesus, nós cumprimos nossa missão. Nós viemos e pregamos a tua vinda. Nós proclamamos a tua chegada. Eu escrevi os 5 livros do Pentateuco para falar a respeito da tua vinda. Eu ainda cheguei a dizer que vai chegar um que é maior do que eu, que vai falar e vai salvar o povo de Israel. Então, Elias podia ter dito assim, Senhor, está tudo consumado o que a gente fez agora. Está cumprido. Nossa missão foi cumprida. A redenção vai ser consumada. E até naquele momento, interessante é isso, que até nesse momento, o tema do discurso entre eles era o quê? Era a cruz. Porque diz aqui, aos quais apareceram em glória e falavam da sua partida. Jesus partiria como? Depois que fosse morto e ressuscitasse. Ou seja, Jesus iria para a cruz. E eles deviam estar dizendo, Senhor, agora é chegada a hora de tu ir para a cruz e que tu vais ser glorificado.
apóstolos observaram esse momento aqui, belo e glorificado, né? Pois seu rosto e suas vestes começaram a transparecer. Só que esse mesmo rosto que transpareceu glória, poucas semanas depois, meus irmãos, estaria salpicado de sangue, empapuçado de sangue, por conta da tortura que ele sofreu, por conta do sofrimento de terem colocado uma coroa de espinho na sua cabeça. A sua veste aqui resplandecente foi trocada por uma túnica sem valor algum, dada por Herodes. Túnica colocada com motivo de galhofa, motivo de escárnio, motivo de desprezo. Ou seja, o tecido que resplandecia a luz, naquele momento, seria trocado pela nudez de Jesus na cruz, onde ele ficava com apenas uma parte que cobria as partes baixas, partes íntimas. Mas os apóstolos estavam como? Mesmo sabendo de algo extraordinário que estava acontecendo diante dos olhos dele, Pedro, como sempre foi o mais afoito e o mais atrevido, fez o seguinte: sugeriu fazer 3 tendas. Alguns chegam até a criticar Pedro, dizer, mas rapaz, ele queria aqui fazer 3 tendas, olha Jesus, daqui a gente não sai, daqui ninguém tira a gente e vamos ficar por aqui mesmo. Né? Mas outros argumentam o seguinte, que a sugestão de Pedro fazer tendas talvez fosse uma referência aos tabernáculos que o povo de Israel, uma vez por ano, fazia no deserto, para poder fazer a adoração na época da Páscoa, poder apresentar seu sacrifício, que uma vez por ano todo judeu tinha que fazer. Então o povo de Deus reconhecia o quê? A presença divina entre eles, no tempo de Moisés, por exemplo, com o tabernáculo. Então Pedro deve ter pensado o quê? Vamos fazer um tabernáculo. Se Deus está presente aqui, não há outro motivo para fazer um tabernáculo. E esse ainda é melhor, porque o próprio Deus está em pessoa aqui e vai morar nessa tenda. Né? E o tabernáculo era uma tenda. Era em forma de tenda. Se você quiser saber mais sobre o tabernáculo, você pode colocar na internet tabernáculo no Antigo Testamento, e vou mostrar desenho, figurações e contando as medidas. Né? E ele está relatado lá no Êxodo, como tem que ser o tabernáculo. Né? Pedro imaginou o quê? Agora que essa transfiguração aconteceu, a gente não precisa se preocupar mais com salvação. Né? Não precisa mais se preocupar com cruz. Para quê? Para que Jesus morrer? Ele já está glorificado aqui em nosso meio. Ou seja, Pedro tenta arrumar um atalho. E aí diz o texto, ao se retirarem estes de Jesus, ou seja, Elias e Moisés, disse-lhe Pedro, mestre, é bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Aí Lucas diz, olha, quem relatou para Lucas, porque Lucas não foi testemunho ocular, ele foi compilador, né? E ouvir as histórias, ele compilou, e ele diz logo no começo que após a acurada pesquisa, ele saiu anotando tudo isso que vai relatar a respeito de Jesus. Alguém disse a ele, ó, mas Pedro não sabia o que dizer. E eu acredito que quem relatou isso aqui para ele foi um dos 3. Porque o texto diz mais na frente aqui, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se. E naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Ficaram calados naquele dia. Então ninguém melhor do que eles 3 para fazer esse relato desse fato que aconteceu aqui e do que foi dito. Né? E acredito que Pedro foi um dos que testemunhou, porque contou o que ele disse.
Então essa foi a segunda tentativa de Pedro de dissuadir Jesus de ir para Jerusalém ser crucificado. Na primeira de Jesus, tu não vai ser crucificado. Eu não vou permitir que tu seja morto. E Jesus disse o que a ele? Arreda Satanás. Pedro sentiu e imaginou que poderia abrigar a glória de Deus. Não atende. Feita por homens. Por homens que vivem em guerra com o pecado. Por isso que ele se enganou. Por isso que diz o texto aqui. Não sabendo, porém, o que dizia. Como alguém que é pecador vai conseguir conter aquele que é o resplandecer da glória de Deus. Ele não compreendeu que da mesma forma, por exemplo, quando a pomba pousou na arca, depois do dilúvio, descansou calmamente seus pés na arca, com um galho na boca, no bico. A verdadeira paz que Cristo oferece só viria depois com a sua crucificação e ressurreição. E o que é que a transfiguração vai nos ensinar, meus irmãos? Nos ensinar. Primeira coisa, a transfiguração é o ponto onde a natureza humana se encontra com Deus. A natureza humana se encontra com Deus e ela se mostra perfeita. É o encontro do temporal com o eterno. Ela reforça a identidade de Jesus como Filho de Deus, como houve no batismo, que o próprio Deus diz aqui. Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. A transfiguração nos ensina que a lei do Antigo Testamento foi suplantada através da relação filial de Jesus com Deus. Ou seja, ele aqui é o cumprimento do Antigo Testamento. É a demonstração do cumprimento, a sua transfiguração. É isso que também nós podemos aprender. Podemos aprender que Deus, o próprio Deus, atribuiu a Jesus honra e glória, posicionando Jesus como governador, Senhor e juiz, porque ele diz, este é o meu filho amado, o meu eleito, e a ele ouvi. Jesus é Deus dos vivos e não dos mortos. Ele aqui mostra que ele apareceu para os vivos, ele morre, ressuscita e aparece novamente para os vivos. A transfiguração, meus irmãos, é a mensagem de que Jesus só pode ser compreendido no contexto da morte e ressurreição. Por isso que Pedro, João e Tiago não entenderam o que estava acontecendo ali. Só é possível entender com a ressurreição e morte. Houve a transfiguração, e se não houvesse a ressurreição? Estaríamos falando apenas da transfiguração. Jesus seria mais um que morreria, que morreu, mas não ressuscitou. Porque todos os homens que morrem e não ressuscitam não voltam da morte. Ele é o único. E aqui ele mostra que ele estava apenas dando uma prévia, né? Apresentando por um pequeno momento o que ele realmente é. Pedro não entendeu a transfiguração e quis um humanismo sem cruz. Pedro queria isso. Mas nós vamos ler agora 2 Pedro 1, 16, 19 e ver o que foi que Pedro escreveu. E ele escreveu o que escreveu por conta dessa experiência que ele teve aqui. Segunda carta de Pedro, segunda epístola, capítulo 2, capítulo 1, 16 e 19. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Eu imagino que quando Pedro estava escrevendo isso, ele lembrava da transfiguração também. Lembrou da transfiguração. Lembrou quando Jesus ressuscitou.
lembrou quando Jesus aparece a ele, lembrou quando o túmulo estava vazio. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória. E o que é que diz Lucas lá? Esse é meu filho amado, meu filho eleito. Ele ouviu. Quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda dos céus, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Ou seja, ele fala o que ele escreve aqui, o que exatamente ele viu acontecer no Monte da Transfiguração. É interessante, né? Você vê que a palavra de Deus em vários pontos, um ponto chama o outro. E aí aquele texto de lá remete a 2 Pedro, a segunda epístola de Pedro, onde ele diz: olha, esta voz vinda dos céus nós ouvimos quando estávamos com ele no monte. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vossos corações. Amém, meus irmãos? Senhor Deus, o Senhor que resplandeceu em glória diante de Pedro, de João e de Tiago, o Senhor que recebeu da parte de Deus toda a honra e toda a glória no Monte da Transfiguração, onde houve a transfiguração. Isso serve para nós, Senhor, de exemplo, para que a gente possa entender que a natureza de Deus, a divindade, tocou a humanidade. Houve esse encontro no tempo entre a divindade e a humanidade. Jesus aqui é demonstrado que ele é o Filho de Deus. O Senhor mesmo abre a boca, o Pai abre a boca e diz: este é meu Filho. Aparecem Elias e Moisés para mostrar que o Antigo Testamento todo estava falando sobre ele. O foco do Antigo Testamento todo era Jesus. E essa transfiguração, Senhor, só pode ser compreendida e só pode ser compreendida depois da tua morte e da tua ressurreição. Por isso que estamos aqui, agradecendo e agradecidos porque tu morrestes em nosso lugar e em lugar de muitos que estão nos assistindo, Senhor, e vão nos assistir. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou os céus, tornou-se homem, limitou-se à divindade, a um corpo terreno, para poder nos resgatar do pecado. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Alguma vez, irmã? Não? Então vamos orar para a gente poder encerrar.